Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória. Somente criou o céu, mas ela também nos criou. Deus nos sustenta com o seu amor. E é isso que a liturgia de hoje, ela vem nos dizer. Deus nos sustenta com o seu amor. Deus, ele não é indiferente àquilo que o ser humano vive. Deus não é indiferente à dor, ao sofrimento, às angústias, aos medos, as incertezas do ser humano. Enquanto que nós, com a nossa limitação, só conseguimos olhar o exterior das coisas, ou a gente olha para alguém conhecido e diz: eu acho que aquela pessoa não está bem hoje. Está com uma cara, né? Uma cara de maracujá de gaveta, né? Vocês já viram maracujá de gaveta? Toda enrugada, cara fechada. E nós olhamos para a pessoa e dizemos: eu acho que aquela pessoa não está bem hoje. Nós só conseguimos olhar até aí. Mas Deus olha muito mais. Deus perscruta o coração. E é isso que a primeira leitura nos diz, Eclesiástico 42:18. Ele sonda o abismo e o coração e penetra em todas as suas astúcias. Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe fica escondida. É para mostrar que Deus nos conhece. Deus sabe daquilo que nós vivemos. Deus sabe as nossas necessidades, desde as mais básicas até as maiores necessidades. Mas por que será que as coisas ainda continuam acontecendo? Os problemas estão aí, as dificuldades estão aí. É porque nós não conseguimos enxergar que Deus cuida de nós. E é isso que o Evangelho nos vem chamar a atenção. Porque como este cego, encontrado à beira do caminho, a primeira impressão que dá é que Jesus nem se importou com ele. Jesus passou direto. Jesus falou assim: com esse eu não vou mexer não, isso aí é problema. Não. Jesus estava esperando aquele cego gritar. Jesus faz assim conosco, Deus também faz assim conosco. Deus conhece as necessidades do nosso coração, mas Ele espera que nós o busquemos. Ele espera que nós gritemos por Ele, que nós vamos atrás dEle. Porque, por um simples fato, Deus, Ele não invade a vida de ninguém. Deus não fica realizando cura na vida de todo mundo. Deus não fica realizando milagres na vida de todo mundo, não. É
somente daqueles que enxergam a sua ação. Ontem nós meditávamos que para os milagres acontecerem é preciso ter humildade, como este cego que gritou pelo nome de Jesus. E então as coisas que não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não tem poder. A primeira leitura nos mostra o poder que Deus tem, a soberania de Deus sobre todas as coisas, capaz de criar o céu e a terra, capaz de criar o ser humano, capaz de perscrutar o que tem de mais íntimo no coração do homem. Esse é o nosso Deus, poderoso e soberano, que nenhum santo é capaz de entender a sua ação. E por que Deus então se sujeita a um pedido nosso? Isso é o segredo. Aí está o segredo, minha gente, de nós conseguirmos tirar do coração de Deus aquilo que Ele tem para nós. É somente ser como o cego e gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Só que na primeira vez que o cego gritou, Jesus fez que nem era com ele, nem escutou. Por quê? Aí está o segredo. Se Deus está demorando em realizar algo na sua vida, não é porque Ele é surdo, mas é porque Ele quer que o seu coração o busque de verdade. Ele quer que o seu coração ele seja persistente. Ele quer gerar constância no seu coração, porque, como eu tenho falado esses tempos, se Deus curasse tudo que há de doente em nós, se Deus desse tudo o que nós quiséssemos, se a nossa vida fosse maravilhosa, sem problema nenhum, os filhos, uma bênção, o casamento maravilhoso, um mar de rosas, o trabalho, então nem se fale, tudo muito bem, meu patrão é excelente, maravilhoso, meus colegas de trabalho, então, será que você buscaria a Deus? Será que eu e você buscaríamos o Senhor se tudo estivesse muito bem na nossa vida? Se nós tivéssemos ali uns carros importados, uma casão, uma casa na praia, uma casa no campo, tivesse um jatinho à nossa disposição, será que nós buscaríamos a Deus? Eu creio que não. E por isso Deus permite que certas coisas continuem acontecendo, porque é nessas horas que nós podemos encontrá-lo. É nas horas do sofrimento que eu posso encontrar a Deus. É na hora que eu estou cego que eu posso encontrar a Jesus. E então aquele cego grita a Jesus: filho de Davi, tem piedade de mim. E alguns dizem para ele assim: ó, melhor você ficar quieto. Fica quieto, você está atrapalhando o mestre. E então ele parou? Não, ele gritou mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É para dizer para você e para mim não desanimarmos diante dos pedidos que nós fazemos para Deus, porque podem aparecer muitas pessoas que podem dizer: olha, esquece esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de ficar pedindo para Deus, é melhor você ir trabalhar, é melhor você fazer uma outra coisa, não fica pedindo para Deus não. Quantas vozes querem calar a sua fé? Quantas vozes querem calar o que Deus pode fazer na sua vida? E o que você faz? Você para e se acomoda? Não. O Evangelho nos ensina que nós precisamos gritar com mais força ainda. Se impedem você de ter fé, se impedem você de acreditar, acredite mais ainda. E então grite com mais força e Jesus vai te escutar. Jesus escutou aquele cego. E então as pessoas foram lá e disseram para ele: coragem, ele te chama. E a palavra diz que ele deu um salto e foi até Jesus. Aí existe um outro passo: ir até Jesus. Ir até Jesus. Jesus não foi até ele. Existe um esforço, sim. O milagre acontece, mas Deus também precisa que nós nos esforcemos para que o milagre aconteça. Porque senão seria muito fácil.
E então eu preciso me esforçar e ir até Jesus. Mais outro passo. Estava na cara o que aquele homem queria. Bem na cara. Ele era cego. Jesus sabia que ele era cego. E por que Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Será que ele iria responder: cura minha sogra, por favor, Jesus? Ou me dá um cão guia para eu ficar andando por aí, né? Me dá um cachorro guia? Não, estava na cara que ele queria enxergar. Ele queria um milagre. Ele queria novamente voltar a enxergar. E Jesus concede. Deus espera que nós falemos para Ele. Deus espera que nós peçamos para Ele diretamente o que nós estamos precisando. Conta-se a história de um homem que todos os dias ia até Jesus no sacrário. Ele morava muito longe do seu trabalho e ele estava sem dinheiro, porque o transporte público custava 3 e alguma coisa, 3,30, né? Era caro, né? E ele precisava ir caminhando todos os dias para o trabalho. E então ele falou assim: eu vou pedir para Jesus, mas eu não vou pedir um carro, porque eu acho que é mais difícil. Então eu vou pedir uma coisa que é mais fácil, vou pedir uma bicicleta. Ia todos os dias diante de Jesus. No meio do caminho tinha uma igreja chamada Maria Mãe da Igreja, tem uma paróquia, não sei se vocês conhecem, fica por aí em algum lugar. E ele ia lá e pedia a Jesus: me dá uma bicicleta. Só que Jesus não dava a bicicleta para ele. E ele foi lá durante 1 ano pedindo a bicicleta para Jesus. E Jesus não dava a bicicleta para ele. Até que um dia ele ficou revoltado com Jesus. Ele foi lá e disse: ó Jesus, tem 1 ano que eu estou vindo aqui pedir uma bicicleta para o Senhor. Eu ia pedir já um carro, mas eu resolvi te ajudar pedindo uma bicicleta. Então por que o Senhor não me dá uma bicicleta? E aí Jesus falou no coração dele: você não falou nem a marca e nem a cor que você tem. Como que eu vou saber? Muitas vezes acontece isso conosco. Nós pedimos uma cura para Deus, nós pedimos um milagre para Deus, mas nós não especificamos o que nós queremos. Aconteceu com esse cego: o que você quer que eu te faça? Parece uma broma, parece uma piada, né? O que você quer que eu te faça? Podia falar assim: Jesus, está na cara que eu quero, né? Eu quero enxergar. Mas ele disse: eu quero voltar a enxergar. É assim que o Senhor, nessa noite, nesse cerco de Jericó, Ele cura as nossas cegueiras. Ele faça com que nós enxerguemos que Deus está muito perto de nós, que Deus não nos abandona, e de que tudo que está acontecendo na nossa vida é porque existe uma permissão de Deus, porque Ele tem um plano maior, Ele tem um projeto maior, Ele quer que você esteja perto dEle. E que bonito! O Evangelho termina dizendo assim: no mesmo vista, e seguia Jesus pelo caminho. A minha pergunta: será que se Jesus der o que você pede, você vai continuar seguindo a Ele? Será que Jesus der aquilo que você tanto precisa e tanto está pedindo, você vai continuar seguindo a Jesus? Ele sabe, Ele conhece o coração, e Ele sabe que em muitos dos casos, talvez a pessoa não vá seguir, mas Ele mesmo assim continua insistindo com você, para que você venha para a igreja, para que você faça o cerco de Jericó todinho, todas as noites. Talvez não foi na primeira noite, na segunda, na terceira, não foi aí. Talvez será na última noite que Jesus vai realizar algo na sua vida, e depois você vai prestar atenção, porque você veio todos os dias, porque você esteve aqui todos os dias, e Deus conquistou seu coração. Deus conquistou você. E então, a partir daquilo que Ele te der, você vai seguir. Mas é importante pedirmos ao Senhor aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos. Portanto, nós vamos deixar para pedir para Jesus no final da Santa Missa, quando Ele mesmo estiver aqui, em seu corpo, sangue, alma e divindade, no Santíssimo Sacramento. Nós vamos rezar, gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim.
e mostrar para Ele o que nós queremos, mostrar para Ele o que nós desejamos, para que assim Ele possa me escutar, para que assim Ele possa ouvir, e que para assim Ele possa curar a nossa cegueira. Talvez a maior cura que Deus quer fazer em você não seja curar a sua coluna, as suas pernas, curar a sua inflamação da unha encravada. Não sei o que você pede para Deus, mas talvez o que mais Jesus quer fazer é tirar a tua cegueira, de você enxergar que Deus é poderoso, de que Deus te ama, de que Ele sonda o seu coração, de que Ele te conhece, de que Ele está perto de você, mesmo na enfermidade, mesmo na doença. Deus quer tirar as viseiras do nosso coração, para que nós o enxerguemos, e para que nós, o enxergando, possamos o adorar, porque Ele é santo, porque Ele é Deus, porque Ele é o dono da nossa vida, porque Ele é o único que pode realizar o que Ele quer, o que Ele deseja, no momento e na hora que Ele quer. Que Jesus nos ajude nessa noite a tirarmos toda a escuridão dos nossos olhos e a enxergarmos que Deus é bom a todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.